Em nome de Jesus. Aplauda uma vez mais a Jesus. Diga glória a Deus, aleluia. Aquieta sua alma. Volte sua atenção para cá. Eu quero ministrar uma palavra da parte de Deus neste lugar. Como falei agora há pouco, nós estamos diante de um grande privilégio, que é celebrarmos a ceia do Senhor, é celebrarmos a aliança do nosso Deus para conosco, celebrarmos o sacrifício de Jesus. E talvez esse seja um dos atos simbólicos mais relevantes da nossa liturgia, dos nossos cultos. É claro que nós precisamos nos lembrar do sacrifício de Jesus todos os dias, mas a ceia foi estabelecida pelo próprio Senhor como essa cerimônia em que nós nos apegamos à obra do Calvário. E nesta manhã eu vou usar um texto muito conhecido, que a grande maioria, se não todos, já conhecem a passagem até de cor. Mas o meu convite aqui para você é que nós caminhemos em uma revelação que talvez você ainda não tinha percebido. E eu quero te convidar a enxergar junto comigo o motivo pelo qual nós celebramos a ceia na passagem de Davi e Golias. 1 Samuel capítulo 17. É claro que eu quero fazer algumas aplicações que são práticas aqui para nós, que são aplicáveis a nós, mas o meu intuito é, acima de tudo, enxergar junto com você a maior das batalhas já travadas na história da humanidade. Eu quero enxergar junto com você o triunfo de Cristo no Calvário. Eu quero enxergar com você o dia em que o nosso Senhor derrotou a morte e a afronta de Satanás. Vocês estão comigo aqui? 1 Samuel no capítulo 17, portanto, eu vou ler apenas os versículos 1 ao 11 e depois apenas citar, de acordo com as aplicações que eu farei, outras porções, outros versículos. E volto a dizer, imagino que todos vocês em algum momento já tenham ouvido ou lido essa passagem. A Bíblia vai dizer, 1 Samuel capítulo 17, versículo 1: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Qual que é o nome aqui que a gente repetiu várias vezes? Você pode perceber. Qual que é o material aqui que a gente leu várias vezes? Tá? Só para saber se você está ligado aí. Versículo 7: A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, perceba qual que é o acordo aqui.
seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Primeiro destaque que eu faço aqui dessa passagem, eu só li aqui a guisa introdutória para você entender o pano de fundo. Você sabe, existe um personagem aqui peculiar, que é Golias, que está afrontando o exército de Deus, o povo de Israel. Mas o primeiro destaque que eu faço é que existe aqui um campo de batalha. Como nós lemos os versículos 2 e 3. Havia um campo de batalha. Fala comigo, um campo de batalha. E por que eu enfatizo isso? É para te contar que eu e você também estamos diante de um campo de batalha constante. Nós estamos diante de uma batalha espiritual constante. E é interessante porque Efésios capítulo 6, por exemplo, versículo 11 vai dizer: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados, potestades e as hostes espirituais. Por várias vezes a Bíblia vai usar da figura de um soldado ou de uma batalha para falar acerca da fé cristã. Paulo, por exemplo, escreve a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12: combate o bom combate da fé. 2 Timóteo 2,4, ele vai dizer o seguinte: procura apresentar-te como soldado, um soldado que foi alistado para uma guerra e que não se embaraça com os negócios desta vida. Nenhum soldado em serviço vai se envolver nos negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou para a guerra. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, também nos adverte, dizendo que nós não devemos menosprezar ou ignorar os desígnios de Satanás. Olhe para cá, porque diante desse tema existe aqueles que subestimam os ardis, os ataques de Satanás, ou até mesmo o mundo espiritual. Eu quero te contar, te afirmar, que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo que nós conseguimos tocar e ver. O mundo espiritual é real. Existem aqueles que subestimam esse fato, mas existem aqueles também que superestimam esse fato, dando para Satanás um lugar que não é dele, que ele já foi destituído daquele lugar. Porque afinal de contas, o nosso Senhor triunfou sobre as hostes demoníacas, expondo-os publicamente, diz Colossenses, a vergonha na cruz do Calvário. E toda a autoridade foi conquistada por Cristo, nos céus e na terra. Nós não podemos superestimar Satanás, mas também não podemos ignorar os seus ardis. Eu repito, nós estamos diante de uma batalha que é constante. E o que você precisa entender é que o lugar onde essa batalha mais acontece é na sua mente. A sua mente é um campo de batalha constante, que recebe ataques, setas malignas constantemente, afrontas constantemente, como Golias estava fazendo com o povo de Deus. Note isso. Agora, caminhe comigo nessa compreensão do texto, porque eu acho maravilhoso como Deus pega esse cenário para falar daquilo que aconteceria no Calvário. Eu acho maravilhoso também ler a Bíblia e o Velho Testamento, sempre identificando nele princípios evidentes no Novo, porque nós
precisamos estudar o Velho Testamento entendendo como uma sombra do Novo também. E note que essa figura aqui, que no primeiro momento é destacada, chamada Golias, representa algo. O nome Golias significa exilado, aquele que foi exilado da sua terra natal, do seu lugar de origem. E a Bíblia diz que ele é Golias de Gate. Gate significa lagar. Lagar é o local onde as uvas são pisadas, prensadas. E o lagar também na Bíblia tem um significado. O lagar aponta para o juízo de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 15 diz: sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Golias, portanto, é aquele que foi exilado da sua terra por causa da ira de Deus. Eu te pergunto, quem é esse camarada? Quem que foi exilado por causa da ira de Deus? Se você ainda não encontrou a resposta, deixa eu caminhar um pouco mais aqui. Eu perguntei para você qual foi o nome do material que nós lemos aqui com muita ênfase. Você vai perceber que toda a armadura de Saul é revestida de bronze. E o bronze na Bíblia tem um significado. Também aponta para o juízo de Deus. Aponta para a condenação. Você vai perceber que no tabernáculo, o lugar santíssimo era todo revestido de ouro. O ouro aponta para a glória de Deus, a natureza de Deus. Já no átrio, onde estavam a bacia e o altar de sacrifício, esses objetos eram revestidos de bronze, porque no altar um animal era sacrificado, a ira de Deus era derramada sobre aquele animal, porque aquele animal estava substituindo o ofertante e assim sendo condenado no lugar do ofertante. Note, portanto, que o bronze aponta para o juízo, para a condenação. Golias está revestido de bronze, porque a sua arma é a condenação, a sua arma é a acusação. É por isso que ele se porta como um afrontador do exército de Deus. Golias é alguém que foi exilado da sua terra por causa da ira de Deus, e as suas armas são as acusações. Golias aponta para Satanás. Apocalipse 12:10 vai dizer que Satanás é o acusador dos nossos irmãos, que nos acusa dia e noite. E o texto bíblico vai dizer que Golias durante 40 dias estava acusando o povo durante todos os dias, dia e noite. Cara, isso não é maravilhoso? Não dá para você ler esse texto de qualquer forma, achando que isso aqui é natural. Golias aponta para Satanás. Agora, presta atenção. Porque há um segundo personagem aqui que entra em cena, que também é uma representação de algo ou de alguém. A Bíblia vai dizer que um jovenzinho chamado Davi, filho de Jessé, no versículo 17, é enviado pelo seu pai para levar marmita para os seus irmãos. Davi é o filho do pai enviado para servir os seus irmãos. Davi é alguém enviado pelo seu pai que decide obedecer e servir os seus irmãos. Não sei se você se lembra, mas Filipenses 2:5 vai dizer que ele, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a qual haveria de se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte, humilhou-se a si mesmo. Mas Davi também é interessante notarmos que ele é um representante do povo de Deus. Porque a proposta feita aqui por Golias é: se um representante de vocês me vencer, nós seremos seus servos. Do contrário, vocês irão servir a nós, serem os nossos escravos. Davi é o representante enviado pelo Pai para libertar o povo da opressão do acusador.
Você está entendendo? Você já tinha pensado nisso? Davi recebe um trono como recompensa. E aquele que foi obediente até a morte recebeu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobrem todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, porque ele também ocupa um trono de glória. Deixa eu te falar algo. Davi percebe que existe uma recompensa para quem vencer aquela batalha. No versículo 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi estava perguntando algo: qual que é a recompensa para quem vencer? Eu quero te falar, existe uma recompensa. Davi recebe um trono como recompensa e também uma esposa, filha de Saul. Jesus está sentado num trono e aguardando a sua esposa, sua noiva, como recompensa. E Hebreus capítulo 12, no versículo 2, projeta para nós, por favor. Hebreus 12, 2, mostra que Jesus também estava observando a recompensa. E está sentado à destra do trono de Deus. Jesus se dispôs a travar aquela batalha também, porque ele olhou para a recompensa. E deixa eu te contar algo. Existe uma recompensa para todo aquele que se prontificar a ser uma resposta de Deus, para libertar o povo de Deus da afronta de Satanás. É por isso que a gente convida você constantemente: vem cuidar de gente, vem discipular pessoas, vem pregar o evangelho. Isso não é missão de um pastor, não é missão de quem está aqui no púlpito, é missão de todos nós. Olha, é bem verdade que Deus distribuiu dons e talentos diferentes para cada um de nós, mas existem coisas que todos nós temos como responsabilidade. Uma delas é pregar o evangelho. Porque quando nós proclamamos o evangelho, nós estamos declarando a verdade que liberta o povo das mentiras do inferno, das afrontas de Satanás. Eu quero te garantir, existe uma recompensa para quem se dispor a ser usado por Deus para combater as afrontas do inimigo. Você tem observado a recompensa? Eu já falei isso aqui outras vezes, mas é válido reforçar. O que faz muito crente baixar a guarda no que tange as disciplinas espirituais e até mesmo abrir mão de um chamado é a perca de foco da recompensa. É não levar em consideração que há uma recompensa. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9 que os atletas, eles em tudo se dominam. Os que correm no estádio, eles correm para ganhar um prêmio que é transitório. E por isso, em tudo se dominam. São disciplinados. E aí Paulo vai dizer o seguinte: se eles assim o fazem, quanto mais nós, que não buscamos um prêmio que é transitório, que é momentâneo, mas que estamos olhando para uma recompensa que é eterna. Cara, você me desculpa se eu estou decepcionando a expectativa de alguém aqui que tinha o desejo de ouvir uma palavra que te preparasse para a vitória da segunda. Eu não vim aqui pregar algo que vai te dar a vitória na segunda. E eu te recomendo a correr de toda a pregação que visa apenas te preparar para uma bênção na segunda-feira e não te prepara para a eternidade. Não estou aqui para te preparar para a vitória da segunda. Estou aqui para te contar que há uma recompensa eterna para todo aquele que se dispor a ser uma resposta de Deus. Fabiano, mas essa responsabilidade foi de Jesus. Em 2 Coríntios 5 vai dizer que ele, o embaixador, representante de Deus na terra, nos reconciliou com o Pai e nos deu o ministério da reconciliação. Em outras palavras, quem aqui foi reconciliado com Deus? Quem aqui nasceu de novo? Além de ter sido inserido na casa de Deus, no reino de Deus, no corpo de Cristo, você também recebeu o ministério da reconciliação. Proclamar as virtudes daquele que te tirou do império das trevas para o reino e te transportou para o reino do seu amor.
há uma recompensa. Como diz nosso pastor, olha para quem está do seu lado e afirma para ele: há uma recompensa. Não, bate na mão de 2 ou 3 pessoas aí e fala: há uma recompensa. Só porque eu sei que você está com saudade. Há uma recompensa. Agora note algo interessante também, que vocês estão comigo aqui, gente? No versículo 28 vai dizer: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. Davi se posiciona como resposta de Deus, dizendo: quem é esse incircunciso filisteu? E sabe o que o irmão de Davi faz? Se enfurece, se ira, porque Eliabe são aqueles irmãos que olham para os Davis e, ao invés de enxergar nos Davis a resposta de oração, enxergam neles concorrentes e confundem posicionamento e convicção com arrogância. Davi, quem é você, arrogantezinho, para achar que é capaz de vencer essa batalha? Quem é você, Davi? Oh, meu irmão, honestamente a gente ora tanto. Deus envia trabalhadores, envia servos, envia ajuda para essa seara que é grande. Diga-se de passagem, Jesus nos recomenda orar por mais trabalhadores, porque não é o nosso papel fazer mais do que somos capazes. E é por isso que tem muita gente entrando em depressão, em burnout no ministério, porque tem feito além do que é capaz. E Jesus não ensinou: a seara é grande, trabalhe além do que você é capaz para colher o máximo possível. Não, Ele nos ensinou a orar por trabalhadores, para que cada um coopere na sua função, cada um faça a sua parte, e assim nós possamos colher da grande seara. E a gente ora por trabalhadores, mas tome muito cuidado de não rotular os Davis que Deus envia como resposta como arrogantes, prepotentes, presunçosos, e impedi-los de serem usados por Deus. Sabe, eu amo trabalhar com toda a faixa etária, mas meu coração é sempre inclinado assim a falar com jovens, porque, gente, olha, Davi, ele foi menosprezado porque ele não tinha postura de guerreiro, ele não tinha corpo de guerreiro. Davi era improvável de fato. Se nós estivéssemos lá, talvez também diríamos: por que você? E é bom trabalhar com jovens, porque jovem parece improvável, mas eu acredito muito que quando um jovem é despertado pelo reino de Deus, ele pode ser uma resposta de Deus para marcar uma igreja, uma geração. Você reconhece isso? Então são jovens, mas o trabalho dos kids também é fundamental nesse quesito. Está ali investindo nos improváveis, naqueles que a gente pensa, só dá trabalho. Não, não é trabalho que dá, é fruto. Você entende? Toma muito cuidado de não estar rotulando os Davis que Deus enviou, só porque eles estão assumindo responsabilidades que você não assumiu. Porque a pergunta é: Eliabe, como você estava? Por que você não respondeu? Por que você não assumiu? Por que você não disse sim? Por que você não se posicionou? Mas o que Davi faz também nos ensina muito. Olhe para cá, porque a Bíblia vai dizer no versículo 30: desviou-se dele, de Eliabe, do seu irmão mais velho, para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Olha, Davi então se posiciona e fala: quem é esse incircunciso? E aí Eliabe se ira, e Davi desvia o foco de Eliabe e foca naquilo que é primordial. E pode ser que existam muitos Davis aqui, e não é sobre faixa etária, viu? Existem muitos enviados por Deus aqui que estão paralisados porque um dia focaram na afronta de Eliabe, na ira de Eliabe, de um irmão que talvez por imaturidade te ofendeu, e por isso você está parado, paralisado. Mas essa é uma manhã de respostas, cara. Essa é uma oportunidade para você sair dessa zona de conforto e se desviar
daquilo que é secundário, desviar o seu foco daquilo que não gera nada na sua vida. Para que você está magoado ainda com a ira de Eliabe? Para que você está preocupado, paralisado, deixando de corresponder ao seu chamado, de focar na missão, de focar na recompensa, por conta da ofensa de Eliabe? Diga-se de passagem, Deus também usa as ofensas dos Eliabes para nos treinar, para nos forjar, para nos fazer crescer. Sabe, você já me ouviu falar isso constantemente, mas eu insisto, porque hoje, com o advento das redes sociais, muita pregação que não é pregação do Evangelho é propagada, e muita mensagem que mais nos faz sentir ira contra os nossos irmãos do que amor. Sabe aquele pensamento de você está sempre sendo levado a pensar que quem não está te apoiando, quem te critica, aquele tipo de mensagem meio que autoajuda, de só taca pedra em quem dá fruto e tudo mais, e você infla o seu ego e pensa, coitadinho de mim, de fato o meu irmão que é o problema da minha vida, e esse também não é o Evangelho, não é. Davi se desvia da ira e decida amar até mesmo quem te persegue. É o que a Bíblia nos recomenda em Mateus capítulo 6. Ama o que te persegue, perdoa os que te ofenderam, e decide responder. Davi se desvia da ira, porque ele não tinha tempo para perder com ressentimento, se ele estava focado em algo que era eterno. E aqui a batalha vai começar. Me dá a sua atenção aqui de presente, porque eu quero que você caminhe comigo na compreensão desse texto, como enfatizado aqui, à luz do nosso propósito neste lugar. Percebemos, portanto, que Golias aponta para Satanás. Davi, o filho enviado pelo pai, aponta para o Messias, para Jesus. E diga-se de passagem, os irmãos de Jesus, o povo de Israel, também menosprezou. Como disse a irmã Leia agora, ia lembrando, acho que foi a irmã Leia, que lembrou um texto: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Questionado também Jesus. E Jesus não se paralisou por conta das ofensas. Não foi a voz da acusação que moveu Jesus, foi a voz do Pai, dizendo: esse é o meu filho amado, em que eu tenho prazer, que o conduziu. Agora olhe para cá, preste atenção, porque no versículo 34 Davi dá uma resposta para aqueles que estavam duvidando, tanto o seu irmão quanto também Saul, que pensa: será que você vai conseguir? E Davi fala algo: olha, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Sabe o que Davi está falando aqui? Deixa eu te falar. Existem batalhas que eu travei e venci no secreto que vocês não viram. Vocês estão menosprezando o meu posicionamento, que vocês não viram os bastidores. Vocês estão julgando a minha aparência porque vocês não estavam lá quando eu estava derrotando o urso, leão. E deixa eu te falar algo, meu irmão. Existem batalhas que nós travamos em público e que somos aplaudidos porque vencemos em público, mas que esses que nos aplaudem nem fazem ideia dos ursos e leões que tivemos que matar quando ninguém estava vendo, quando ninguém estava nos enxergando. Ontem eu estava falando com os jovens sobre os dois fundamentos que Jesus cita: o prudente construtor e o insensato construtor, aquele que edificou uma casa sobre a rocha e aquele que edificou sobre a areia. E Lucas, no capítulo 6, falando desse texto, ele vai aguçar a nossa percepção do que Jesus estava falando. Porque o insensato não é alguém que construiu uma casa literalmente na areia. Ninguém é burro a tal ponto, e perdoa a expressão, ninguém é tolo a tal ponto. Mas o que Lucas vai descrever é que esse insensato decidiu construir na superfície, enquanto aquele que é sensato, prudente, cavou fundo
para lançar os fundamentos. E por isso veio as tempestades, as enchentes, os ventos fortes, e aquela casa prevaleceu, não foi derrubada. Você sabe o que eu aprendo com isso? É que o fundamento ninguém vê. Aquilo que nós estamos cavando, removendo a superfície, tirando o que é superficialidade, é raso, cavando fundo para então lançar os fundamentos, ninguém vai ver. Às vezes o Vini, ele posta as obras que ele faz, tem muito construtor aqui, e às vezes ele posta, e eu lembro de um dia específico, não muito tempo atrás, que ele postou uma grande vala que eles cavaram e daqui a pouco vinha uma máquina jogar um monte de cimento. O projeto pronto é lindo. A estética, o acabamento é lindo. Ninguém leva em consideração a profundidade do fundamento. Eu repito, os Golias que nós vencemos em público são só resultado dos ursos e leões que nós derrotamos quando ninguém está vendo. Mas Deus está. Deus está vendo. Deus está vendo. E o fato de você talvez não estar enxergando Ele não significa que Ele não está te vendo. O seu desespero não desespera a Deus. Aquele que já te livrou inúmeras vezes permanece fiel e continuará te dando escape no momento oportuno. Davi se posiciona pela convicção de que se eu sei que Ele me livrou do leão, do urso e da anta que estava no meio do caminho, Ele também vai me livrar do Golias, do acusador. Aquele que tem ouvido que ouça o Espírito que diz a igreja. Agora, vocês estão comigo, gente? Cadê o time de adoração? Me ajuda aqui, por gentileza. Mas não se disperse. Sei que esse povo é muito mais bonito que eu, mas olha para cá, foca na palavra. A batalha acontece. Eu queria te perguntar algo. O que Davi usa como ferramenta para aquela batalha? O que Jesus pega? O que Davi pega para travar aquela batalha contra Golias? O que? Pedras. Afunda. É o que nós memorizamos. É o que nós enfatizamos. Mas há um detalhe. Projeta para nós, por favor, Kainan. Lá no versículo 40, que é o momento em que Davi vai pegar a sua ferramenta para aquela batalha. Tomou o seu, antes de pegar as pedras e a funda, Davi pega o quê? Cajado, porque Davi era um pastor de ovelhas, e o cajado lembrava Davi da sua identidade, da sua função. Antes de pegar a funda, as pedras, para derrotar Golias, Davi se apega à sua identidade. Deixa eu te falar, tem muita gente perdendo batalhas espirituais porque tem se esquecido da identidade que carrega em Deus. Tem se esquecido, tem se distanciado da identidade que Deus te deu. Davi pega o cajado na mão e escolhe as 5 pedras. A batalha vai acontecer. Você conhece o desfecho? Antes disso, Saul tenta, pastor João, colocar a sua própria armadura em Davi. Sabe qual que é o detalhe do texto? Que a armadura de Saul era uma armadura de bronze. Davi recusa aquela armadura porque ele não iria travar uma batalha espiritual usando a identidade de outro, e também pelo fato de que as nossas armas não são as mesmas dos nossos inimigos. Davi não acerta a armadura de bronze porque o bronze era a arma do inimigo. E Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais. Se os nossos inimigos usam ofensas contra nós, nós não nos posicionamos pagando na mesma moeda, Edu. Nós proclamamos o perdão, o amor, a paz.
Se os homens usam a força do braço para fazer justiça, nós não nos portamos dessa forma. As nossas armas não são carnais. Nós confrontamos o mal com o bem, com o amor. Tem alguém me entendendo aqui? Deixa eu te falar, no seu casamento, talvez o seu casamento está ruindo, porque as armas que você tem lançado mão são carnais. Você está tentando sustentar um casamento apenas com armas que são naturais e não espirituais. Talvez você está lidando com a crise da sua casa, porque as armas que você tem usado são meramente carnais. Deixa eu te falar, como igreja, e falando especificamente como pastor de jovens, a gente busca usar muitas ferramentas que são legítimas para poder atrair a atenção do jovem. Mas não significa que nós iremos fazer de tudo ou abrir mão de princípios e valores em nome de atrair uma multidão. Porque embora a roupagem seja jovem, embora a organização seja jovial, a linguagem, a identidade, não só do culto de jovem, embora a nossa temática seja contemporânea, contextualizada, deixa eu te falar, os valores que sustentamos são inegociáveis. A base do que edificamos permanece sendo as Escrituras, a palavra de Deus. As armas da sua milícia, as armas da sua batalha não são carnais, meu irmão. Te perguntar qual que é a área, qual que é a batalha que você tem travado, tentando usar apenas ferramentas de autoajuda, ferramentas naturais que têm o seu lugar, mas que não podem substituir as armas que Deus confiou nas suas mãos. Tem alguém me entendendo aqui? Davi derruba Golias com a pedra. E aqui eu preciso da sua atenção, porque no versículo 51 vai dizer: Davi correu depois de ter derrubado Golias, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, diga comigo, a espada, e desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Deixa eu te falar, Davi derruba Golias com as pedras, mas ele arranca a cabeça de Golias com a espada de Golias. Fabiano, o que você quer dizer? Você acabou de falar que nossas armas não são as do nosso inimigo. Mas tem um princípio aqui, porque Hebreus capítulo 2, versículo 14, está escrito algo. Vamos ler, Hebreus 2,14. Visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, a ênfase aqui é a parte B, participou para que por sua morte, falando de Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, versículo seguinte, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Eu repito, Davi derruba Golias com as pedras, que era a sua estratégia para vencê-lo, mas aniquila Golias por meio da arma usada por Golias, pela espada. E se Golias aponta para Satanás, Davi para Jesus, o texto que nós lemos está nos ensinando e nos dizendo que Jesus usa a arma de Satanás para derrotar Satanás. O poder da morte é derrotado pela morte de Cristo. Davi é aquele que derruba o seu inimigo com as suas estratégias, mas a vitória vem através daquela espada. Deixa eu te falar, eu estava meditando nesse texto e algo me saltou o coração, porque se as pedras foram a estratégia de Davi, a Bíblia vai dizer também que a igreja são as pedras vivas que compõem o templo de Deus. Não é nossa missão matar o diabo, porque essa sentença já foi liberada e definitivamente acontecerá naquele dia, no dia da ira do Senhor.
Mas a igreja permanece sendo a estratégia de Jesus para derrotar as obras do inferno, de maneira que elas não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu repito, a igreja é a estratégia usada por Jesus, é a ferramenta usada por Jesus para combater as obras de Satanás. É por isso que nós não podemos nos acovardar diante dos levantes espirituais, diante de ataques do inferno. Eu vejo tantos irmãos que por ignorância ou imaturidade acabam menosprezando aquilo que carregam em Deus e tendo medo do diabo. Sabe, a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E não é uma imposição de mãos de um ungido ou ungida que vai te dar vitória sobre Satanás, mas é a certeza de que o Tetelestai te garantiu essa vitória. Maior o que está em nós. Foi para isso que manifestou o Filho de Deus, foi para destruir as obras do inferno. Se posicione, filho de Deus, diante desses ataques, porque nós somos a escolha de Jesus para derrotar o nosso inimigo. Você pode se colocar de pé? Como consequência da vitória de Davi, o povo é liberto da opressão dos filisteus. Como consequência do triunfo do Cristo, nós somos libertos da opressão do diabo. Fomos libertos da acusação de Satanás. Jesus triunfou e venceu o poder da morte através da sua morte e ressurreição. Eu vou te contar algo aqui que eu estava meditando, estudando, e no versículo 54 de 1 Samuel 17 vai dizer que Davi pega a cabeça de Golias e leva para Jerusalém. Agora o que eu vou te falar não está na Bíblia, são rumores de alguns historiadores que acreditam que o lugar onde a cabeça de Golias foi enterrada em Jerusalém recebeu o nome de Gal-Golias de Gate. Com o passar do tempo, esse nome ganha uma abreviação e se torna apenas Gal-Golias. E posteriormente, o Gólgota. Gólgota, o lugar da caveira. Repito, não está na Bíblia esse fato, mas é uma afirmação em comum acordo de vários historiadores respeitados. Mas o fato é o seguinte: assim como a cabeça de Golias foi arrancada por Davi, a cabeça da serpente foi esmagada por Jesus, cumprindo a primeira profecia messiânica no Gólgota, no Calvário. A cabeça do acusador foi esmagada. Nós estamos aqui celebrando isso. A cabeça do acusador, do afrontador do povo de Deus foi esmagada. Por que você ainda está sendo escravizado por mentiras do inferno? Dizendo que você não é, lembrando seu pecado, falando que você não pode estar aqui. Quem é você para participar da mesa do Senhor? Você não é digno, você não pode, você é pecador. Isso tudo são mentiras do inferno. E aquela máxima, sempre que o diabo te lembrar do seu passado, lembra ele, qual que é a sentença que o aguarda? Apocalipse 20:10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Então a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, é o lago de fogo. Lembra Satanás, qual que é o futuro dele? E qual que é o seu futuro? Nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém. Você não é digno, e eu nunca fui mesmo. E quem diz que a mesa do Senhor é o convite para quem é digno? A mesa é o convite para os Mefibosetes dos pés tortos, que foram convidados pela graça a fazerem parte dela.
Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Mas escancare o seu coração. Vamos celebrar o triunfo. O triunfo do nosso representante diante da maior batalha da história da humanidade. Não é Davi e Golias, mas é Cristo. É Cristo. É Cristo. É Cristo. É Cristo.